Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Discutimos a possibilidade de o Governo poder hoje terminar com a aprovação de uma moção de censura. Discutiu-se pouco aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas que assistem aqui ao debate ou que nos acompanham a partir de casa. Discutiu-se pouco ou nada. O grupo parlamentar do PSD procurou, durante o debate, interpelar o partido censurante sobre se estava ou não de acordo com aquilo que o Governo estava a fazer desta feita, do ponto de vista territorial, distrito a distrito, quando há uma semana atrás fizemos do ponto de vista das políticas nacionais com a outra censura, a do Chega. Mas evitou-se falar do país, evitou-se falar daquilo que verdadeiramente interessa à vida das pessoas, para se continuar naquilo em que andamos há cerca de 15 dias. Vamos lá então àquilo que andamos há cerca de 15 dias e vamos lá então ao balanço deste debate. Neste debate, como de resto nos últimos 15 dias, tem valido tudo. Começou o debate com o país a ouvir o deputado André Ventura a dizer ao Governo que este Governo não tem nem nunca teve a confiança do deputado André Ventura e do Chega. Vale mesmo tudo. Quem não se recorda do deputado André Ventura querer fazer parte deste Governo e do não é não do Primeiro-Ministro de Portugal? Ele querer, queria, mas quem não teve confiança foi o Primeiro-Ministro e o Governo não Chega. Ouvimos o pináculo da política extraordinária com a iniciativa liberal. A vir defender a este púlpito o encerramento de empresas. Falamos de... Chegamos à conclusão que o problema era, Sr. Primeiro-Ministro, se esteve ou não em exclusividade no exercício das suas funções. Ouve-se da bancada do Partido Socialista, esse não é um problema pequeno, esse é um problema grande. Dizem os deputados do Partido Socialista que o Sr. Primeiro-Ministro, que já não era sócio de uma empresa há mais de um ano antes de ser Primeiro-Ministro, podia ter sido beneficiado porque essa empresa é da esfera familiar do Primeiro-Ministro. Portugueses, eu quero que saibam aquilo que os senhores deputados que aqui neste debate tiveram a oportunidade de dizer e não disseram, que o Primeiro-Ministro podia até ser, do ponto de vista legal, sócio dessa empresa. Levou o escrúpulo a não o ser. Mas houve outros Primeiros-Ministros no passado que exerceram a função em exclusividade e que foram Primeiros-Ministros sócios de várias empresas. Tenho o maior dos respeitos, tenho mesmo pela democracia e pelos seus pais fundadores. Mário Soares foi Primeiro-Ministro, era sócio e dono de um colégio que a esposa geria e nunca este Parlamento levantou um problema nem de exclusividade, nem de conflito de interesses. Francisco Pinto Balsemão, fundador do PPD-PSD, foi Primeiro-Ministro, era sócio e dono do maior e, na altura, o único semanário que havia em Portugal de referência da política nacional. Nunca este Parlamento, nunca nenhuma nem senhor deputado pôs em causa a idoneidade, a seriedade, a independência ou qualquer conflito de interesses destes Primeiros-Ministros. Mas espantem-se, portugueses, já não é o facto de ser sócio que não é que podia ser, já não é o facto de não estar na empresa, é o facto de ser casado com uma das sócias.
Provavelmente, Sr. Primeiro-Ministro, portuguesas e portugueses preferem aqueles que se escondem atrás de divórcios de fachada ou que prometem vender a outros para que ninguém saiba o que têm. Sr. Primeiro-Ministro, não é assim. Mas já alguém se perguntou, portuguesas e portugueses, aos deputados ou aos membros do governo que estão aqui em exclusividade, que são casados, ou em comunhão geral de bens, ou em comunhão de adquiridos, se eles, os senhores deputados que estão no Parlamento em exclusividade, que estão casados e que são e bem casados, quando vão ao restaurante e é a vossa mulher que paga o almoço ou ao jantar, os senhores estão a violar a exclusividade, porque a vossa mulher também trabalha, também tem vida, também tem rendimentos, que é do vosso património. É a política levada ao ridículo. É a política levada ao ridículo. Todo o ruído que se ouve tem um intuito: criar ruído para que as pessoas não percebam aquilo que é óbvio. Diz-se aqui hoje, valeu tudo. O Primeiro-Ministro tem medo de uma comissão parlamentar de inquérito. Ora, se o Primeiro-Ministro se dá ao escrutínio dos portugueses só depois do Partido Socialista dizer que é nesta ou na próxima legislatura que há uma comissão parlamentar de inquérito, qual é o medo que o Governo apresentou? Qual é o medo que o Primeiro-Ministro aqui trouxe? Mas querem saber tanta coisa na comissão parlamentar de inquérito? Quantas perguntas fez por escrito Pedro Nuno Santos ao Governo e ao Primeiro-Ministro de Portugal da prerrogativa do uso que tem como deputado? Não o fez porque só quer a chincana política, só quer tentar apodrecer o Governo e atirar a idoneidade do Primeiro-Ministro. O maior escrutínio, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, é o escrutínio do povo. Quem não quer uma crise política assume, no momento em que se votar a moção de confiança deste Governo, que é pela estabilidade, que confia na idoneidade e na seriedade do Primeiro-Ministro, ou então a crise política tem um responsável: quem lança lama e quem vota contra a moção de confiança.